todos muito bem-vindos ao Shopcast, primeiro podcast da Shop Brasil, aqui direto da APAS 2026. Estou tendo o prazer de receber agora uma pessoa que eu admiro muito como mulher, como profissional e como ser humano acima de tudo. Estou agora com Edi Godoy, da Ikezaki. Seja muito bem-vinda, Obrigada Edi. pelo convite. Eu também, a admiração é recíproca. Ai, cara, que eu sei, a gente já falou isso tantas vezes, é tão gostoso, né, conviver com gente assim e dessa forma. É verdade. Então, Edi, pra gente começar, eu poderia falar lá de todo o sua mini bio, um pouco da sua trajetória, mas nada melhor que a gente para falar sobre nós mesmos. Então, por favor, fica à vontade, primeiro para se apresentar, quem é Edi, de onde vem, o que está fazendo aqui conosco. Depois a gente engata aí um belo de um papo. Legal. E é legal eu estar numa feira de supermercado, né? Porque Pois minha é. carreira começou em supermercado. Ah, é? Vamos falar sobre isso? Então, ótimo. Eu era empacotadora de supermercado aos 14 anos, antes da mudança de lei. Então, foi meu primeiro trabalho no supermercado. Era o Lopes, era Irmão Lopes na época. Irmão Lopes? É, agora é só Legal, Lopes. Tá. Eu conheço, fica São muito fortes em aqui Guarulhos. em São Paulo. Ah, em Guarulhos. São fortes em Guarulhos e tal. Eu comecei como empacotadora lá. Aí eu sempre brinco, né, que o que eu pensava com o meu futuro é vou ser operadora de caixa. Olha. Só que teve aquela mudança de tudo acontecer naquela época do mundo digital. Então, eu vi que tudo estava evoluindo, comprei computador, fiz datilografia, tudo que você imaginar naquela época. Aí eu tive a oportunidade... Desculpa, para quem está assistindo a gente, principalmente Gen Z, o que é datilografia, não é mesmo? É digitar, tá? É máquina de escrever, que é quem usa o dedão para dar espaço ou sabe. o dedinho. É, o dedinho é quase morto aqui no teclado, é. É verdade. Aí eu deixei um currículo embaixo da porta de uma agência e aí tive a oportunidade de sair do supermercado para atuar numa agência. Naquela época era offline, então Tá. a gente fazia fotolito, material impresso. E aí eu fui passando por uma agência, outra agência, até o momento que eu tive a oportunidade de criar a minha agência Nossa. em Guarulhos. E lá Então, peraí, eu... você passou do sonho de ser operadora de caixa para abrir a sua agência. Abri minha agência. Então esse mundo digital me possibilitou, né? Uhum. Era aquela época que todo mundo fazia material impresso, mas ninguém olhava para o mundo digital. Tá. E aí eu comecei a estudar como faz site, qual plataforma de e-commerce existia. Não tinha. Naquela época você contratava uma local web que tinha a plataforma de e-commerce lá, editava, colocava os produtos, era o que tinha. Tá. E aí eu comecei a criar isso nessa primeira agência onde eu fui contratada. E virou um produto para a agência. E aí eles começaram a comercializar, foi algo que era meio diferente do que a gente tinha. Todo mundo que queria vender algo acabava adquirindo nossa plataforma local web adaptada. Sim. E aí saí dessa agência, aí como falei, passei por uma, passei por outra e aí tive a oportunidade de abrir minha própria agência. Aí nessa abertura de agência eu comecei a pegar muito cliente evangélico. Tá. E aí esses clientes evangélicos, um pastor falava pro outro, praticamente 99% das igrejas evangélicas de Guarulhos, eu cuidava do site. Caramba! Então foi muito legal. E aí o seu Sidney da Ultra Farma viu meu trabalho. Na época, Sidney Oliveira. seu Sidney Oliveira, eu trabalhei na Ultra. Tá. Ele viu meu trabalho e falou assim, olha, eu gostaria de criar um site, né? Na época eu era uma agência desse tamanho lá em Guarulhos. Ele falou assim, quero criar ele me liga, né? Falou assim, quero criar um site por uma igreja, só que é católica, você faz? Eu falei, faço. Eu fazia tudo. No negócio eu sou negócio e eu sou... lá. Eu falei, católica eu sou. É. Aí vou para uma reunião sem saber exatamente quem era o senhor que estava falando comigo naquela época. Abro a porta, tá lá, seu Sidney e o Padre Marcelo. E aí, na época que era aquela música do Pulinho, do Padre Marcelo. E aí eu assumi a operação dessa igreja, fazendo um site ali para a Ultra Farma. Na época, a Ultra Farma gostou tanto que me chamou para absorver toda a parte digital deles. Eu fui incorporada à minha agência. Ele falou assim, o que eu faço para ter você trabalhando comigo? Eu falei, eu tenho um funcionário. Eu já tinha 5 pessoas trabalhando comigo. A minha agência foi incorporada pela Ultra Farma. E aí eu coloquei a operação da Ultra Farma no ar, do site da Ultra Farma. Naquela época era só uma questão tecnológica, depois que tudo mudou, né? Aí a gente falou, não é só tecnologia, eu tinha que evangelizar todo mundo. Ele tinha um call center gigantesco naquela época e eu tive que falar assim, olha, eu não tô vindo para disputar com vocês, tô vindo aqui para realmente construir essa frente. Disso, Edi, e o pessoal assim do saque, né, principalmente, aliás, do saque não, porque daí é serviço ao consumidor, mas o pessoal de vendas ativas, né, que ligava ou recebia ligação, porque ele fazia também os programas na TV, né, e tinha
se eu não me engano, eram as lojas de Jabaquara, não sei aonde, ali próximos de metrô, e ele focava muito no público terceira idade. Isso mesmo. Né? Eu lembro disso. E ele praticamente evangelizou o público terceira idade com o site. Porque antigamente ele só colocava, logo quando eu entrei, era só o endereço, só o telefone. O call center dele era gigantesco. E ele já estava com a mentalidade, eu preciso evoluir para o mundo digital. E aí quando eu criei o site, a gente foi fazendo a migração. Toda a estratégia do Google era pouca, mas ele, tudo que você imaginava de canal de TV, tava lá seu Sidney, ultrafarma.com.br. É verdade. Então foi super legal, eu criei um case lá, né, que a plataforma, entrei naquela época 0 pedidos, porque eu tive que construir a plataforma do zero, para mais de 30 mil pedidos por dia, era o volume que a gente conseguiu alcançar. Meu Deus, e isso tanto medicamento quanto produto de beleza, todo um portfólio. E ainda o que foi interessante da Ultra, porque ela foi percussora de desenvolver a plataforma. Hoje todo mundo tem um site de farmácia, mas naquela época, um medicamento que é OTC, exibe foto, não exibe foto, pode vender com receita, sem receita. Então a gente foi meio, para a Anvisa, a gente foi algo meio pioneiro. A Anvisa o tempo todo caía em cima da gente, isso não pode. A gente adaptava. Morrendo de medo de vocês morrendo de medo da Anvisa, mal eles sabiam, mal vocês sabiam. E aí a operação super foi bem, né? Aí eu tive a oportunidade, eu tava nesse mundo de indústria, de varejo, falei, vamos tentar a indústria. Aí tive a oportunidade. Você ficou quanto tempo lá na Ultra? Entre a minha agência e a operação, mais de 4 anos. Tá. Porque ainda eu fiquei operando a agência e a operação da Ultra. Mas lembrando que anos de digital, cada ano equivale a 7. É tipo o que chamam de anos de cachorro, né? É tipo isso. É verdade. Aí fui para a Kombi. A Kombi é responsável pelas marcas Grecin, Vagisil e Algazive. E essas marcas, elas também precisavam, como indústria, fomentar o digital. Eu não sabia que você tinha sido Kombi, Edi. Eu tenho um grande amigo que foi meu colaborador lá na Coca-Cola FENSA, que está lá agora, na frente de farmácias, inclusive. Beijo para você, Fê, Felipe. E, nossa, que legal saber, porque eu vejo, então, que é uma empresa muito bacana, porque o Felipe também é um cara super de fibra, super... tem uma índole maravilhosa, sabe? Que legal. Que legal. Que legal. E na Kombi, meu papel foi o contrário. Eu era da indústria, falava, varejista, compra mais que eu vou desenvolver toda uma estratégia digital para vocês. Aí a vida da indústria também é boa, né? Quando a gente muda de cadeira, é interessante. E aí fui para esse desenvolvimento, fazia toda essa parte de trade digital da indústria, visitando todas as principais farmácias do Brasil. Fiquei uns 7 meses nessa frente, até chegar um dia que eu fui para a Polpa Farma, lá em Santos, e falei para ele pegou e falou assim, Edi, como que eu faço para vender mais dentro do site da Polpa Farma? E aí eu brinquei, seu Walter Gira, né? Eu falei, seu Walter, é difícil, viu? Porque o seu site tem isso, tem aquilo. Fui pontuando as coisas que estavam erradas no site dele. Passou, aí eu lembro que E ele recebeu isso numa boa? Recebeu. Meu diretor que estava comigo, falei, Edilane, essas coisas não se fala. Aí passou uma semana, seu Walter me chama, alinhado com esse meu diretor, falando que gostaria que eu trabalhasse com ele. E aí não para assumir a Polpa Farma, mas assumir a Netfarma. A Netfarma foi uma junção de praticamente... Eu vivi a Netfarma com a Rect Benkizi. Rect. Que foi uma pena que eles acabaram, enfim, né, quebrando ali, mas eu atendi a Netfarma. Eu fui a primeira funcionária da Que loucura, Edi! Eu saí da Kombi, eles disseram assim, Edi, você vai ser meio uma diretora geral. Tá. Porque como eu tinha muita experiência da Ultra, né, eu tinha desenvolvido e cuidava da operação. Será que a gente se conheceu lá? Que ano que foi que você estava lá? Nossa, teria que olhar o LinkedIn agora. Eu sou também péssima com isso. Eu fiz a pergunta de um negócio que nem eu saberia responder, mas dá uma olhadinha no LinkedIn. Tudo bem. Mas pode ser, viu? E Caramba. lá meu trabalho também, eu fui a primeira funcionária, aí quem era os sócios era o Márcio da Netshoes, o seu Walter Gira. Então era um grupo de 5 empresários que desenvolveu a Netfarma. Putz, era tão legal a Netfarma, né? Ela foi pioneira de muita coisa. Tudo que eu não consegui tocar nas que eu passei, eu falei, vamos fazer algo aqui. Tanto que eu entrei, fiquei... E o que aconteceu? Porque ela quebrou, na verdade. Eu fiquei quase 7 anos. Cada ano trocava de CEO. E a cada CEO que entrava, trocava sua equipe. Mudar tudo. E eu era a única, além de tudo. Eu era a única que ficava, porque eu era a primeira funcionária e tinha o negócio todo na mão. Aí, infelizmente, aí chegou a última gestão, eu acabei não me adaptando, resolvi sair. Aí passou alguns meses, a operação acabou. Poxa, Edi, que pena. Eu lembro desse momento fatídico em que disseram que
né, em que eles disseram que iria fechar e tal, e a gente chegou a participar de momentos até de conversas de UX, sabe? Porque na época com o Rect, eu trabalhava nas frentes com eles de farmácia, então tinha camisinha, né, de Ola e Jontex ou bem-estar sexual, tinha Enfamil, Enfagrow, sustagem, alimentação infantil e suplementação, tinha aquele Vit Creme, sabe, de depilatório, enfim. E tinha alguns OTCs também, Strepsils, Naldecon, enfim. E aí eu lembro que eles chamavam, inclusive, a gente para ser participativo, né? Então eles pegavam o conhecimento também da indústria para ajudá-los a falar, cara, vamos, já que você conhece muito bem do seu produto, enfim, do seu shopper e tal, traz isso pra gente também, o que eu acho super bacana, né? Quando o varejo também abre portas para isso. Não, e esse a gente foi pioneiro. Nessa frente a gente adorava. Com certeza. E de farmácia, né? Tanto que a gente, para receber fornecedor lá, a gente criava uma estrutura super legal. Sempre tinha pipoca, energética. Aliás, em farmácia não, né? Eu acho que é um bom ponto, porque ela falou de Ultrafarma antes, com o seu Sidney Oliveira, que já tinha entrado ali no online, mas a Netfarma foi a primeira a ser 100% digital. É isso mesmo. Né? Não tinha lojas físicas. Não. E o nosso trabalho era muito de trade digital mesmo. Então, as indústrias vinham, comercialização dos banners, as ativações, evento com influenciador, naquela época que ninguém fazia, eu já fazia. Sim. E aquele momento que a gente nem chamava retail media de retail media, né? Era vender um banner, era ter um... Como que a gente chamava mesmo? Era um Media Kit. A gente tinha um Media Kit, colocava, lembra? E é um banner que é formato tal, e isso até hoje, né? Hoje é. Mesmo o IAB tentando, não consegue padronizar nome de banner com o tamanho do formato. Então, assim, isso é impossível. Um chama losango, sei lá o que, do sei lá o que lá. O outro chama quadrado de Sócrates, de não sei o quê. E é tudo o mesmo formato, mas cada um chama de uma coisa. E a gente tinha aquele desafio de conseguir vender aquilo até em visualizações, impressões, né? É isso mesmo. Ai, que legal, Edi! Tá bom. E aí depois que a Netfarma Deus a tenha... Não, eu saí um pouco antes. Deus a tenha é ótimo. Depois que Deus a tenha. Na Netfarma, nós fazíamos a Beauty Fair, que era uma feira. Nós era uma farmácia. E eu brinco, né, que a Beauty, que é uma feira do grupo Ikezaki, eles, assim, a gente comprava o pavilhão, a gente tinha gigantesca, inclusive. Super, né? é a segunda maior feira do mundo de beleza. Meu Deus! Qual é a primeira? É Cosmoprof. Que fica onde? Ela fica Cosmoprof, é Itália, se eu não me engano. Itália? Isso. E segundo o Center Norte, acho que as pra duas... Itália eu aceito. Segundo o Center Norte, as duas maiores feiras que tem aqui no pavilhão é essa que nós estamos, que é a APAS e a Beauty Fair. Caramba! É gigantesca. Só que nós tínhamos um stand como Netfarma, porque eu tinha um comprador na época que ele já tinha trabalhado na Ikezaki, e aí ele sempre falou, vamos fazer feira. E não tinha numa feira de beleza uma farmácia, então a gente também, vamos fazer uma farmácia. Só que como a gente vendia produtos que concorria com a Ikezaki, era um stand minúsculo. Aí eles colocavam a gente no standzinho no pior lugar da feira, bem lá no cantinho. Bem na entrada e saída de funcionários. Meio que isso. Tá, do staff. Tá. Só que como eu já tinha muito relacionamento com o influenciador, a gente fazia um grande fervo. Praticamente a gente levava um fluxo muito grande para uma área da feira que ninguém fazia nada. E naquela época as indústrias não faziam nada com o influenciador. Então a gente foi muito pioneiro como Netfarma de fazer eventos com o influenciador. Mas não faziam muito com o influenciador, porque ainda não era muito de praxe fazer, ou porque os influenciadores não eram o que são hoje? Na verdade, a feira tinha um cuidado muito grande, uma preocupação de eu trago profissional de beleza, mas se o influenciador vir, como que fica? Será que o profissional vai gostar? Então eles tinham muito medo. Então as minhas influenciadoras, esse grupo que eu convidava, entrava como convidado, mas nem tinha credencial imprensa, influenciadora. Entendi. Mas aí começou a fomentar muito. Aí a própria Ikezaki via essa movimentação. Aí um dia tive uma oportunidade de palestrar num evento da Abrafarma e lá estava o seu Ricardo Ikezaki, que foi a pessoa que me contratou. Na época ainda eu representando o Netfarma. Ai, que chique, você conhece um Ikezaki, assim, pessoa mesmo. Meu chefe. Nossa, eu achei que já estavam aí também, que Deus o tenha. Não. Quem fundou sim, o seu Ikezaki, o grupo, mas agora está na segunda geração. Então é uma empresa familiar ainda. É familiar. Que legal. Super legal. Tá bom. Eu tô
tô agora somando minha entrada e saída no grupo, eu tô há 8 anos. Mas aí eu palestrei, ele me entregou um cartão e falou, vamos conversar? E aí eu, com a minha sinceridade, falei, vamos, seu site não tá bom, hein? Aí, já chegou trazendo feedback. Aí ele brincou e eu nem sabia que era o Ricardo Ikezaki. Eu peguei o cartão, coloquei no bolso. Quando eu cheguei em casa, que eu puxei, eu falei, meu Deus, o que eu falei pro homem? E aí passou também mais uma semana, lá vem ele. Vamos almoçar? Eu queria te contar o meu projeto. E eu estava naquela fase de transição que eu já não estava me adaptando à Netfarma. Aí foi quando eu assumi a Ikezaki. Naquele momento eu assumi, naquele momento eu assumi só e-commerce. E aí depois eu assumi, nesses últimos 4 anos, eu estou na cadeira de marketing. Que demais, Edi. Então, mal sabia eu, quando eu pedi para ela se apresentar, ela traria a história inteira. Que, nossa, desculpa, até... Não, mas imagina, se fosse sempre assim, facilitaria muito, inclusive, porque, cara, que história incrível, né? Isso porque eu acho que eu sabia 1/3 da sua história e já achava muito incrível. Obrigada. Então, para a alegria da Ikezaki, de quantos milhões de consumidores? Nossa, o volume hoje... As nossas lojas, elas são shoppings, né, de cosméticos. São. Então, assim, hoje o nosso volume, quando a gente fala de uma Galvão Bueno, que é a nossa loja na Liberdade, é um volume muito grande, é bem expressivo. E falando de site? Site, a gente hoje está com o e-commerce da Ikezaki também, que passa de mais de 1 milhão de visitas mês. Legal. A gente está em marketplace, né, hoje bom. com uma relação muito forte. Acabamos de inaugurar um espaço na nossa loja na Liberdade, que é de live, né? Então, no meio da loja, a gente opera as lives. Que legal! Então, tudo que é de inovação, a gente gosta de fazer. E essas suas lives têm LEDs? Nas nossas lives tem LED. Olha só. Não tão legais como esse, né? Mas fica o convite, né? Já tô com a Brenda aqui, a gente já vai conversar. LED Wave é um outro nível, né, meu bem? Você viu que a gente tá até pisando... É que vocês não conseguem ver daí, eu acho. A gente tá até pisando em LEDs, tá? Então, é um negócio fantástico, é muita tecnologia. Mas aí, aproveitando até para perguntar sobre isso, se agora você cuida de marketing, né? Então, agora, estando no marketing, olhando tanto para a loja física quanto para a loja digital, o que você vê como principal diferença do shopper do físico para o shopper do digital e para o shopper omnichannel? Perfeito. Um dos desafios quando eu entrei no marketing, quando eu era só de e-commerce, eu fazia... A loja estava falando sobre o Dia das Mães e eu estava criando uma outra campanha, nada a ver. Deu a louca na gerente. Adoro. Tudo que era de diferente, que era no mundo digital. Uhum. Quando eu assumi essa cadeira de marketing, eu notei assim, o consumidor, ele escolhe a marca em qualquer canal. Então, hoje, quando eu desenvolvo uma campanha, ela está 360. Se eu falo hoje relacionada, sei lá, uma marca, que até do grupo Type Week, que é o dia da semana da marca. Sim. Eu tenho ela rodando na loja, eu tenho ela rodando no site e o consumidor, ele acessa e faz essa escolha, né? Se quer comprar com a gente no mundo físico ou no mundo digital. Tá. Então, sim, hoje a gente olha ele como único. Como único. E dentro do marketplace, você já vê alguma diferença de hábito de consumo? O que a gente tem, assim, de produto é muito parecido, tanto vende em loja e vende no e-commerce. A única coisa é que para marketplace a gente vende muito fora do estado. Então, assim, quando a gente pega alguns marketplaces onde nós estamos, a gente consegue ter uma penetração, talvez por essas campanhas que eles fazem de cupom, frete grátis, se meu site hoje talvez não consiga alcançar. E as lojas físicas hoje da Ikezaki estão só em São Paulo ou não? São mais aqui em São Paulo. A gente tem lojas mais para o interior, mas são centralizadas em São Paulo e nível nacional o e-commerce e vendedores externos. Era isso que eu ia falar, porque assim, a Ikezaki, assim, quem está assistindo esse podcast que não é de São Paulo, quando vier para São Paulo, uma das visitas indispensáveis é conhecer o bairro da Liberdade, em São Paulo, e ir à loja da Ikezaki lá, que é uma loja gigantesca, e vocês vão ver o nível da quantidade de portfólio de produtos que essa loja tem. Você sai assim meio doida, mas não doida feliz, né? Porque você sai ali com a sacola cheia e satisfeita. E imagino eu que esse pessoal que está fora também, né, do estado, encontre muito nas lojas da Ikezaki, primeiro, a confiabilidade, que é a marca Ikezaki, né? Então qualquer um que entra ali, não conheço porque não tem na minha cidade, não tem no meu estado, é só olhar a reputação da loja e vai ver que é um negócio incrível. E falando sobre isso, onde que hoje, Edi, você vê, eu não vou chamar de desafios, mas que fica muito clichê, né?
mas quais as oportunidades que você vê ainda para o mundo de beleza e de cosmético, principalmente com a entrada de TikTok Shop, por exemplo, onde você tem vários sellers fazendo esse live commerce mesmo que você está comentando agora que vocês têm loja. Então, aonde que você entende que ainda existe oportunidade? Eu acho que o nosso mercado, ele é muito de experiência, né? Ninguém compra... Você usa um perfume, você experimenta, você sabe que todo mês você vai comprar aquele. Sim. Só que o nosso mercado, ele move muito por lançamento. Então, as influenciadoras se movem muito. Vou lançar o batom da Coca-Cola. A CIMED faz um lançamento agora, que eu acho que é da Copa que ela tá. Então, o nosso mercado, o tempo todo, ele está em movimento. Então, a gente, como varejista, a gente também, tudo que tem de oportunidade, a gente vem trazendo como lançamento e trazendo para dentro do nosso negócio. E, ao mesmo tempo, seguindo o que a China está fazendo lá fora, os países asiáticos, o tempo todo ao vivo. Então, esse foi um dos desafios que eu tive, durante desde o início do ano eu tô falando, vou fazer lives, vou focar todos os dias, vou trazer influenciador. No dia disso não é tão prático assim. A gente, principalmente, o influenciador um dia tá com a gente, outro dia tem um evento e não consegue vir. Então, a gente agora, desde praticamente há uns 20 dias, a gente criou esse ambiente e se você entrar das 8 da manhã até o final do dia, eu tô ao vivo. Então, de desafio, a gente o tempo todo como varejista está se adaptando ao que tem de novo. E aí, quem que tá ali? Você tem um apresentador ali hoje? Eu tenho uma apresentadora. Eu tinha tentado, falei, vou com influenciadora. Elas vão super bem, desenvoltas, mas não estava conseguindo manter consistência. Eu entendo isso. Aí eu falei, vamos pegar alguém que está estudando para ser atriz, porque talvez a pessoa tenha desenvoltura com a câmera e vai. As primeiras lives, devo confessar que não foram legais, mas agora ela tá voando. Sim, gente, mas eu nunca lembro como traduzir isso, mas eu vou falar que ele é um guru, né, americano, é o Tony Robbins. E ele fala muito que repetition is the mother of skill, né? É verdade. Então, em outras palavras, quanto mais você repete, melhor você faz, mais você aprende, né? Então, às vezes também, achei muito legal essa história de vou trazer uma atriz, né? Então, não é uma pessoa do comercial, não é uma pessoa do marketing, não sei o quê. Eu preciso aqui que você performe, que você atue, que você traga. Você sabe, você está sendo pioneiro em mais uma coisa, né? Só para te avisar. Obrigada. Que legal, E foi super legal, porque a gente, de varejista, a gente foi um dos primeiros mesmo a fazer. E aí, quando a gente soltou o release na imprensa, você imaginar, desde a Globo soltou falando sobre esse nosso espaço. E veio uma galera para começar a ver e no final, assim, se você ia a algum lugar, algo muito simples, mas que ficou super bonitinho. Então faz essa entrega que precisa para esse mundo que está em constante mudança. E aí, quando você faz essa live, você vê que isso gera conversão, tanto na sua loja física quanto na sua loja digital? O que é legal, que como é no meio da loja, é igual a gente está fazendo aqui o podcast, eu tô vendo que tem gente passando. Aqui no meio da feira, você vê que a galera passa assim, falando, será que é famosa, né? Claro que é! E lá é a mesma coisa, porque como está no meio da loja, a pessoa está lá falando sobre uma marca. Esse produto da Haskell é assim, é pro cabelo e tal. Então quem está passando está prestando atenção na apresentadora e eles param para ver. Então é legal porque ali praticamente a gente também está fazendo uma curadoria e a pessoa ela já olha para a vendedora e fala, onde que eu encontro isso que a menina está falando? Que demais! Então tem uma história, e aí gera curiosidade de todo mundo passar e olhar e ao mesmo tempo no mundo digital, estando ao vivo, a gente está convertendo. E para as marcas que estão assistindo a gente, tem interesse em ter a marca delas dentro da Ikezaki e talvez, consequentemente, no live commerce de vocês. Como que a Ikezaki cadastra produtos novos lá dentro? Hoje a gente tem uma equipe de compras, né, que faz toda a parte e junto ao time tem um time de curadoria, faz uma validação dos produtos que faz sentido, né, que é o que você faz no mundo digital, como você está desenvolvendo a marca. Então faz essa curadoria, aí todo mundo avalia, o gerente fala se tem demanda, cada gerente também é muito envolvido na sua loja, porque o que performa em Sorocaba, que é uma loja nossa X, não performa ali na Liberdade. Então o gerente se envolve um pouco na decisão junto à área comercial e aí é introduzido. Ai, que legal. E para participar da live commerce, como que faz? Você vende tipo num pacote separado? Hoje quando a indústria está envolvida, sei lá, uma marca, uma Coty quer fazer algo conosco, praticamente a gente faz um 360, né? Eu ponho um banner no site, faço a live e faço uma ativação na loja. Então a gente gosta sempre de pensar 360. Mas porque foi o que você falou um pouco antes, né? Você já entendeu que não dá para fazer deu a louca no gerente num lugar e fazer o Dia das Mães em outro. Tem que ser tudo unificado. E o unificado funciona, né, Edi? Super funciona. Quando você fala em retail media, por exemplo, você consegue hoje mensurar tudo que você tem lá dentro e
mais que mensurar tudo isso, a sua indústria, ou o seu cliente, o seu fornecedor que está, de repente, contratando o Retail Media dentro da Ikezaki, ele consegue analisar tudo isso, ver valor e, de repente, melhorar os planos deles mês após mês ou ano após ano? Todo final de ano a gente faz uma reunião com todos os nossos fornecedores falando do calendário do que vem pela frente. Legal. E dentro dele ele já tem todo o nosso plano. Então, desde a exposição nos LEDs na loja, o banner no site, então o nosso retail media de forma completa, né? E agora, principalmente com live commerce, esse tipo de coisa. Então, o que a gente nota é que o fornecedor, no momento que ele fecha, o outro ano ele vai e renova. E ao mesmo tem aqueles que são menores que falam, vamos fazer um tri, vamos ver se tem performance. Preciso fazer uma vitrine. Então, é um pacotaço de oportunidade que a gente traz. Sem dúvida, tem lojas que tem mais preferência, né? Igual a Liberdade, todo mundo quer fazer algo na Liberdade. Lógico. Uma Mas baita aí, vitrine. Aí tem tudo. Aí a gente entrega todo um pacotinho de todo um enxoval, assim, praticamente. Isso mesmo. Que legal, Edi. E me fala uma outra coisa aqui, saindo um pouco agora desse tema, entrando em outro. A Ikezaki é uma grande parceira do Mulheres no E-Commerce, né? Do qual somos embaixadoras já há alguns anos. Carolzinha, beijo pra você. E agora também eu dentro da Afterclick, né, como head de marketing da Afterclick, a gente também se juntou também como patrocinadoras do Mulheres no E-Commerce. E a gente sabe que o papel da mulher acaba sendo cada vez mais importante dentro do mercado. E você aqui trouxe sua experiência inicial, que é fantástica. Acho que a única palavra que eu consigo encontrar é fantástica. Uma experiência fantástica. Até o lugar que você chegou, para aquela menina de 14 anos que era empacotadeira, que sonhava só em ser operadora de caixa, porque talvez ela nem sabia que ela tinha tantas oportunidades como ela tem hoje, né? E você também faz parte da Liga Digital, junto também com a Edi também, né? Com a Elê, perdão. Eu estou falando aqui de várias Edis, mas é outra Edi. São várias, né? Mas com a Elê. E eu queria entender um pouco mais esse seu lado, por um lado filantrópico, se eu puder dizer assim, e por outro, das suas convicções e de como que você pode e quer e enxerga essas mulheres no mercado de trabalho hoje. Que legal. Quando a Carol fundou Mulheres no E-Commerce, eu lembro que o segundo jantar, ela teve o primeiro evento, o segundo ela me chamou para palestrar. E foi uma época que caiu uma chuva em São Paulo e eu não consegui ir. E aí eu falei, meu Deus, é a primeira vez que eu estou vendo um movimento de mulheres, onde a gente ia nesses eventos, que seja VTE, na época era E-Commerce Brasil, a gente só via homens, né, dentro desses eventos. Então, quando a Carol fez esse movimento, eu falei, eu quero estar junto. Então, desde o início, estou com ela, tive a oportunidade de colocar o Mulheres, ajudá-la, né, nessa frente de vamos ter um stand no E-Commerce Brasil, vamos tentar fazer uma premiação para as mulheres na Becom. Então, assim, ela é muito querida. E é um movimento que eu gosto muito. E do lado da Liga Digital, que é o projeto que eu fundei com a Helenice, eu gosto sempre de contar minha história com então desculpa, eu tô aqui falando participação, uma das fundadoras. Fundadoras. Ai, desculpa, essa informação me fugiu, produção, foi mal. Porque a história é a seguinte, né? Eu gosto de contar que eu comecei como empacotadora porque o mundo digital me possibilitou chegar onde eu tô. Então, se eu não tivesse estudado e tivesse naquela época, nem existia faculdade, porque você não estudava marketing digital. Hoje você faz um curso, liga qualquer coisa. Então, eu comecei a ler código, o que era HTML. Então, o mundo digital me possibilitou muita coisa. E você é natural de São Paulo mesmo? Meus pais são de Minas Gerais. Tá. E aí, toda a história foi quando ele veio pra cá, foi motorista da CMTC. E eu precisava trabalhar pra ajudar minha família, né? Tá. Então, aí foi onde eu entrei fui pro mercado de trabalho. Tá. E aí, quando esse mundo digital me possibilitou tudo isso, quando eu cheguei numa fase, eu encontrei a Helenice no Mulheres no E-Commerce. Eu e a Helê não eram amigas, assim, eu sempre via ela de vista nas filas dos stands ou coisa nesse sentido. E ela pegou e falou, e eu tive um sonho. Eu falei assim, nossa, eu preciso fazer algo para esses jovens. E a Helenice já estava dando aula dentro das comunidades, só que ela não tinha o nome pro projeto dela. Alguém chamava ela, precisa dar aula de marketing digital. Eu vou. Uhum. E aí um amigo nosso em comum, que é da Coecom, o Fernando Manzano, ela contou do sonho dela e eu contei para ele em um determinado momento. Aí ele meio que juntou, ele falou, você tem a ideia do nome, você tem a ideia de como você vai mobilizar os professores, porque a Liga Digital, a ideia é assim, a gente convida pessoas de mercado para ser heróis.
Então, todo mundo quer ser herói. Então, é uma forma que eu consigo movimentar professores com nome, com peso, para dar aula para esses jovens de comunidade por um propósito. E, ao mesmo tempo, eu consigo mover os jovens que falam assim, eu também quero ser um herói. Aí foi onde a gente fundou a Liga e aí a Helenice falou, vamos juntar essa ideia, né? E aí a gente teve durante a pandemia, a gente teve a nossa primeira turma, foi lá em Heliópolis. Caramba, ela já estava dando aula para esses jovens lá e estava para se formar. E aí foi quando a gente falou, vamos transformar em Liga Digital. E aí a gente recebeu o convite lá do Mariano da Vetex, que viu nosso movimento. E ele falou assim, então faz o seguinte, é pandemia, mas dá para usar máscara, vai para a Vetex e faz a formação desses jovens lá dentro da Vetex. Meu Deus, eu não sabia dessa parte. Aí a gente pegou... saber de tanta coisa, parece que eu conheci hoje. Nós pegamos um ônibus, naquela época fretou os ônibus, fez máscara, tem até a Liga Digital aqui para todos eles, álcool gel na mão das criançadas toda, porque a gente dá aula para jovens de 17 a 25, a 30 anos, a gente considera dentro dessa faixa. Colocamos os moleques lá tudo com a máscara, levamos para a Vetex. Foi uma surpresa que muito deles nunca conheceu, nunca teve contato com a Faria Lima, ali onde é a Vetex. Muito deles nem tinha elevador lá, aperta para fora para subir. Então, só de andar de elevador para eles foi uma festa. Então, assim, foi muito legal. Várias marcas que eu tenho em relacionamento no mercado entregaram mochila, caneta. Então, esses moleques saíram de lá realmente falando do projeto. E aí, a gente hoje, somando esses 6 anos de Liga Digital, a gente já formou mais de 9 mil jovens no Brasil inteiro. Que demais! E eles saíram, então, descobrindo que o suprassumo não era ser operador de caixa. A gente sempre conta isso. Nossa, Edi, que legal, tô arrepiada. Tô vendo até o pessoal aqui em volta que tá tendo a oportunidade de ouvir também, assim, com aquela cara de que é impossível, né, não gostar dessa história. Já comentei também com a Elê que em algum momento eu ainda vou conseguir organizar minha agenda para poder estar lá pessoalmente, porque eu acho que, inclusive, quem está aí assistindo e quiser fazer parte da Liga, qual que é o arroba da Liga? É a Liga Digital no Instagram e Liga o site é aligadigital.com também. Simples e fácil assim, não tem desculpa para não encontrar. E eu tenho que melhorar nisso também, de organizar o meu tempo, porque você sabe, né? Eu vejo o projeto em todos os eventos que eu vou e estou praticamente em todos, né? De e-commerce. E o último lá no SEO Camp, que eu vi aquela quantidade de jovens e eles fazendo perguntas pertinentes. Até teve um momento que teve um jovem que fez uma pergunta que eu achei tão fantástica. Assim, eu me coloquei algumas décadas, não que eu tenha muitas décadas de vida, né? Que fique claro. Mas algumas décadas aí que vieram na minha cabeça atrás. E um deles perguntou exatamente assim, ele falou, como que a gente sabe que a gente pode confiar na resposta do AI? E aí eu não aguentei ali quando eu fiz essa pergunta, peguei até o microfone e falei, a gente se perguntava a mesma coisa alguns anos atrás, falava, mas como eu posso confiar no que o Google está me trazendo como resposta, né? Então, para você ver como a tecnologia vai evoluindo, as formas da gente fazer perguntas e obter respostas vão mudando, e quantas pessoas ainda têm a possibilidade de construir novas histórias e falar pra gente, agora você pode confiar nesse AI, por exemplo. É verdade. Agora você pode confiar mais também nesse Google e assim sucessivamente. Então, nossa, eu fico muito feliz de ver isso acontecendo e saber que tem uma pessoa como você à frente disso, que realmente, como eu te falei, hoje eu acho que eu conheci conheci muito mais sobre a sua história, e o pouco que eu sabia eu já admirava. Agora, enfim, né? Quem vê aí uma Barbizinha, loirinha, pequenininha, magrinha, olhão, é azul ou verde? Às vezes tá verde, às vezes tá azul. Ai, meu Deus, é que nem o meu. Às vezes tá castanho, às vezes tá preto. É super difícil. Mas ver isso, tirar esse estereótipo, né? Enfim, de cor, de qualquer coisa, é lindo. O trabalho que você faz é maravilhoso. E vamos fazer um bate-bola final, porque eu sei que parece que a gente começou agora há pouco, mas já passou aqui nosso tempo. E eu queria te fazer algumas perguntas. Quase que lá Marília Gabriela, te faço umas perguntas. Você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça, mas pode ser, obviamente, uma frase. Mas hoje, pensando em Edi Godoy, o que você sente que você ainda não conseguiu alcançar, que você queira na sua vida, tanto profissional quanto pessoal? Olha, na verdade, viajar. Viajar. Porque eu trabalho tanto, não tenho férias, então eu acho que assim, é Seu Ricardo, vamos dar férias aqui pra Edi, hein? A Ikezaki já roda sozinha.
Tem aqui, eu esqueci seu nome, perdão. Brenda. A Brenda tá aqui também, ela consegue tocar enquanto a Edi sai de férias. Eu acho que é isso. Tem mais... mais tempo realmente para dar uma volta por aí. E dar uma volta pelo mundo, conhecer o mundo. Exatamente. Eu tive a oportunidade de ir na Coreia o ano passado, até com a Vivi do E-Commerce Brasil. Uma ótima curadora comigo nesse evento, nessa viagem. E assim, acho que tem muita coisa lá fora que a gente mas se você começou viajando para fora pela Coreia, minha filha, aí fica difícil, né? Como é que vai fazer? Argentina, Uruguai, aqui do lado? Não, eu conheço, mas eu quero ter mais tempo para conhecer o resto, né? A China, tem muito movimento. A gente está tentando seguir o que os caras estão fazendo, mas eu não fui lá ver exatamente o que é o dia a dia, né? Entendi. Até agora eu só tive a oportunidade de entrevistar mulheres incríveis. Você, obviamente, uma delas. Então, se você, inclusive, ainda não assistiu, já entrevistei Maria Vitória, diretora comercial da Daqui, e a Natália Urniques, que é gerente de trade do Grupo Heineken. O que é para você ser uma líder mulher? Eu acho que é um desafio todos os dias. E por quê? A gente como mulher, quando se comporta em reunião, a gente sempre tem que estar um passo mais à frente do que o nosso parceiro, né? Do lado a lado. Mas assim, eu estou numa empresa, graças a Deus, por isso que eu estou há 8 anos, uma empresa que a gente não tem essa diferença, mas já passei por empresas um pouquinho difíceis aí de atuação. Eu imagino. Para você, quais são as principais diferenças entre um líder e um gestor? Líder guia, líder inspira. Então, eu gosto... O pessoal até pergunta assim, por que você tem tantos jovens na sua equipe? E aí o pessoal às vezes chega e fala assim, os jovens de hoje em dia estão muito difíceis. Mas eu falo assim, depende, você como líder, está se adaptando a esse novo jovem, né? No passado a gente teve algum líder que teve que se adaptar para receber a gente também, né? Então, assim, então eu assisto Netflix, eu corro, tudo que eu tô nesse mundo, eu tô pra gente ter a mesma conversa e tentar fazer com que eles também sigam o caminho. Então, eu tento sempre inspirar. Muito legal, Edi. E última pergunta, aonde que você enxerga o mercado de beleza e de cosméticos daqui a 5 anos no máximo? Acho que tem muita oportunidade ainda, mas sem dúvida eu enxergo o mundo digital para o universo de cosmético mais forte. E a logística dessa brincadeira toda acontecendo já muito bem, ou ainda, por exemplo, se a gente escolhe uma base, minha filha, esquece, errou a cor da base, já não tem mais chance. Mas eu acho que ainda a experiência na vivência do digital, mas base a gente resolve. Eu ganhei uma barra de base, você já viu, coreana? Se adapta a qualquer cor de pele. Não, mas adoraria ver. Então eu vou te mandar a foto. Porque não precisa agora uma empresa de cosmético ter várias cores. Um único bastão. Você já cria? Você passa e ele, se eu prestei pra moça... adaptando. Então, isso eu acho que vai resolver. O cosmético vai avançar para isso. Que demais. Edi, então com isso eu finalizo. Você fica à vontade se você quiser deixar ainda algum recadinho aqui. Não, obrigada de coração pelo convite. Eu te agradeço por ter aceitado tão facilmente, tão rapidamente. E para vocês que assistiram, ficaram com a gente aqui até o final, deixa seu joinha e comenta o que vocês acharam dessa conversa. Edi também a gente vai deixar todas as redes sociais dela para que vocês possam continuar acompanhando essa mulher fantástica que a gente trouxe aqui no nosso Shopcast. E muito obrigada!